Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Cristã, Aprendei e Ensinai. Nós estamos no curso de Bibliologia e hoje, na aula 7, nós vamos conversar um pouco sobre a hermenêutica e a exegese, duas ferramentas de auxílio para o estudo bíblico. E eu quero começar compartilhando com vocês algumas referências bíblicas sobre a necessidade do estudo e da interpretação correta das Escrituras. Lembram a pergunta que o evangelista Filipe fez para o etíope, o eunuco? Ao ouvir que o etíope estava lendo o profeta Isaías, Filipe perguntou: "Compreendes o que vens lendo?" O etíope respondeu: "Como poderei entender se alguém não me explicar? Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta." Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Atos capítulo 8, do versículo 30 até o versículo 35. Nesta passagem, nós vemos a importância de compreendermos aquilo que nós estamos lendo na Bíblia Sagrada. O etíope, ele estava lendo uma referência de Isaías, só que ele não estava entendendo absolutamente nada. E foi necessário que Filipe explicasse para ele, expondo o que aquilo significava. E a partir daquilo, Filipe anunciou Jesus Cristo. O nosso Senhor, Jesus Cristo, ele já havia feito a observação da necessidade da interpretação correta. Diante de uma situação com o intérprete da lei, Jesus perguntou: "O que está escrito na lei? Como interpretas?" Ou seja, a interpretação tem que ser correta. Lucas 9, versículo 26. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 22 e versículo 29, Jesus respondeu aos saduceus: "Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus." O apóstolo Paulo, ele debatia, ele discursava nas sinagogas acerca das Escrituras e expondo, anunciava a Jesus Cristo. Atos 17, versículo 2 e versículo 3. E o apóstolo Pedro também anunciava Jesus por meio das Escrituras. Atos capítulo 2, versículo 16 até o versículo 36. Nós acabamos de ver 3 exemplos: Filipe, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, que ao anunciar Jesus Cristo, eles faziam isso por meio das Escrituras. E isso requer conhecimento das Escrituras. Nós precisamos conhecer e interpretarmos corretamente a Bíblia Sagrada. E como nós conversamos na nossa primeira aula, aquele e aquela que anuncia as boas novas da salvação mediante a fé em Jesus Cristo precisa conhecer a Bíblia. Uma biblioteca composta de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ao longo do nosso curso de Bibliologia, nós estamos estudando sobre a importância de conhecermos a Bíblia Sagrada. Nós já estudamos sobre por que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Estudamos sobre o cânon das Escrituras e um panorama geral do Antigo e do Novo Testamento. Nós estudamos também sobre os gêneros literários, os princípios de tradução da Bíblia e o contexto histórico e geográfico. Todo este conteúdo que nós já vimos nos ajuda na leitura e na interpretação da Bíblia
Sagrada. E nós temos uma ciência técnica para a interpretação dos textos antigos, no nosso caso, da Bíblia Sagrada. E essa ciência chama-se hermenêutica, que significa interpretar, explicar e falar claramente. Ou seja, a hermenêutica, além da interpretação, ela visa também falar, expor claramente, para que o ouvinte possa entender aquilo que nós estamos expondo, aquilo que nós estamos pregando da Bíblia Sagrada. As abordagens da hermenêutica bíblica são três. Envolve o autor, o texto e o leitor. Então, a hermenêutica ela vai agir principalmente diante desses três elementos: o autor, o leitor e o texto. E a hermenêutica ela tem dois objetivos principais. O primeiro objetivo da hermenêutica é chegar ao que o texto significava para os seus primeiros destinatários, é entender o sentido, a mensagem que foi direcionada para os primeiros destinatários daquele livro, daquele evangelho ou daquela carta. E, além disso, ajudar o leitor contemporâneo, atual, na formulação de um entendimento atual apropriado. Esses são os dois objetivos principais da hermenêutica bíblica. E, de um modo geral, a hermenêutica ela vai avaliar o propósito do autor, a gramática, o contexto imediato e amplo, os aspectos culturais, sociais, políticos e religiosos do período histórico. A hermenêutica, então, ela vai nos auxiliar na interpretação da Bíblia. Essas são as regras, as normas para a interpretação. Diante disso, nós partimos agora para o conteúdo, que no nosso caso trata-se de uma perícope, que é uma passagem que vai apresentar um acontecimento ou um pensamento. Geralmente, a perícope ela pode ser delimitada por um parágrafo ou um capítulo que envolve todo o conteúdo do assunto analisado. Até agora nós estamos falando sobre a hermenêutica, que é as normas, o aspecto teórico para a interpretação. A partir de agora, nós vamos para a exegese. A exegese, que significa conduzir para fora, ou seja, extrair do texto a sua mensagem, o seu significado, é a parte prática da hermenêutica. A hermenêutica ela apresenta as normas, as regras, e a exegese é a parte prática, que tem como objetivo compreender, obter uma compreensão possível e coerente do texto em seus próprios termos e contextos. A exegese ela é uma investigação do enredo de um texto, das camadas que envolve essa perícope. E nós temos algumas etapas para extrairmos o sentido original daquela perícope. Etapas para a exegese. A primeira, ler atentamente, cuidadosamente, aquela perícope, aquela narrativa que você está estudando. Ler atentamente. Essa é a primeira regra para uma exegese. Ler atentamente e várias vezes.
A segunda regra para a exegese é: faça perguntas ao texto. Que tipo de perguntas podemos fazer? Por quê? Como? O que? Onde e quando? O porquê, ele implica a descoberta de razões, de propósitos e intenções do autor. O como envolve a análise do estilo e da forma em que a mensagem foi expressa. O que refere-se ao texto em si, suas palavras e arranjos gramaticais. O onde indica o posicionamento da passagem no fluxo de raciocínio do autor, bem como o arranjo mais amplo do livro ou mesmo do testamento. E o quando indica o tempo histórico da narrativa e também o tempo em que o texto foi escrito. Perguntas como: o que o texto nos exorta a crer? O que o texto nos exorta a esperar? O que o texto nos exorta a fazer? Vão nos auxiliar nessa segunda etapa, que é: faça pergunta ao texto. A terceira etapa para a exegese é: procure informações sobre os personagens, os protagonistas e antagonistas, se existe conflito no desenvolvimento da história entre eles. Procure palavras-chave, os verbos, figuras de linguagem, verifique o tom, o humor da narrativa, veja qual é o gênero literário, se é narrativo, se é poético, profético, se é um evangelho, se é uma carta, se é uma parábola. Então veja qual é o gênero literário e o cenário da história. Essa história está acontecendo no templo? Essa história está acontecendo na praia, na praça? Em qual período da história? Por exemplo, está acontecendo na época do pré-exílio, do exílio ou do retorno, do pós-exílio? E veja qual é o objetivo central, a ideia central. Estude o contexto imediato, ou seja, as circunstâncias que cercam a passagem, o que vem antes e o que vem depois. E o contexto remoto, que é amplo, todo o capítulo, ou, por exemplo, toda a carta, ou até mesmo toda a Bíblia. Este é o contexto remoto. E para uma boa exegese, mantenha um olho no texto e o outro no contexto. A quarta etapa para a interpretação, para esse processo de extrair a exegese, faça uso de material de apoio. Tenha um dicionário da língua portuguesa, do hebraico, do grego, manuais, comentários expositivos, livros de história da Idade Antiga, principalmente, e bíblias de estudo. Nós acabamos de estudar brevemente algumas regras, algumas dicas da hermenêutica e também da exegese. E nós não podemos negligenciar o auxílio dessas duas ferramentas no processo de interpretação, de estudo da Bíblia Sagrada. Além dessa esfera, que é a esfera do estudo, da pesquisa, nós temos também a dimensão espiritual. E na nossa próxima aula nós vamos estudar a vida espiritual para a interpretação da Bíblia Sagrada. Veremos sobre a conversão, a vida em comunidade e a sabedoria do alto, do Espírito Santo. Até lá, um abraço e fique na paz.